Afinal de contas, a astrologia é ciência? Dá para acreditar no que ela diz? Ela tem evidências que suportam o que ela diz? E a astrofísica, o que é? É diferente de astrologia? É diferente de astronomia? Bom, vem comigo que hoje eu vou explicar para vocês tudo isso e mais um pouco. E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Professor Kim. Eu sou o Professor Kim e como vocês pediram, né? Como fiz uma enquete lá no meu Instagram, vocês responderam. Estamos aqui então hoje fazendo o vídeo Astrologia versus Astrofísica. Mas para começar, o que é a astrofísica? Será que a astrofísica é diferente de astronomia? Por que eu não botei astronomia? Bom, existe sim uma diferença entre astronomia e astrofísica. E ainda tem um outro campo, a cosmologia. Vamos entender melhor o que são essas três coisas. Em primeiro lugar, a astronomia ela é uma ciência que se baseia na coleta de dados, nos registros e na observação dos corpos celestes, registrando dados sobre posição, luminosidade, movimento, tudo isso. E a partir desses dados tentar procurar padrões. Um exemplo de um astrônomo muito famoso na história foi Johannes Kepler, que ficou famoso pelas leis de Kepler. Mas se a gente for parar para olhar, por que ele não pode ser chamado de astrofísico? Bom, primeiro porque naquela época não tinha esse termo, não existia ainda. E segundo, porque o trabalho dele nada mais era do que pegar uma coleta de dados que foi feita por Tycho Brahe, que era um outro astrônomo, observando o céu noturno por vários e vários anos, e compilar esses dados e procurar padrões. E esses padrões que ele encontrou são o que a gente conhece hoje como leis de Kepler. E a astrofísica, o que é? Com a astrofísica, o objeto de estudo dela, o que ela estuda, é a mesma coisa que a astronomia. Os corpos celestes. Estrelas, planetas, cometas, asteroides. Tudo que você imaginar que tenha no espaço. Só que a astrofísica ela tem uma pequena diferença. Ela tenta entender o funcionamento desses corpos, como eles se comportam, e prever o comportamento deles sob o escopo da física, das leis que a gente conhece da física, as leis matemáticas que regem o universo. Então essa aí que é a grande diferença entre o astrônomo e o astrofísico. O astrônomo, ele observa, coleta dados, o trabalho dos astrônomos é fundamental para a descoberta de novos corpos celestes. A maioria dos cometas e asteroides, dos cometas, asteroides não, que a gente conhece hoje, são descobertos por astrônomos, às vezes até amadores. E os astrofísicos são os responsáveis por entender como é que a estrela fica ali estável, por que os planetas giram em torno das estrelas, por que a estrela gira em torno do centro da galáxia, tudo isso, como a estrela evolui, como um sistema planetário se forma e evolui, tudo isso é trabalho do astrofísico. E um exemplo muito famoso de astrofísico atual, né, que a gente tem é o Neil deGrasse Tyson. É esse mesmo nome? É assim que fala? Errou! Neil deGrasse Tyson, é assim que pronuncia. É o cara do meme. Então, ele é um exemplo de astrofísico. E por fim, ainda tem o cosmólogo. O cosmólogo é o cara que ele estuda o universo como um todo e as grandes estruturas que compõem o universo, como os superaglomerados de galáxias. E ele estuda a origem, a evolução do universo e desses superaglomerados. Esse é o cosmólogo. Um exemplo, né, o exemplo mais famoso de cosmólogo que a gente tem é o Stephen Hawking, né, que todo mundo conhece. Claro, existem vários outros, né, cosmólogos com grandes trabalhos feitos pelo planeta, mas acho que o mais
que vocês devem conhecer é o Stephen Hawking. Bom, e agora vamos lá, vamos falar da astrologia. Será que a astrologia... Primeiro vamos entender como ela surgiu, da onde veio, né? A astrologia ela vem lá do início da humanidade, lá a juventude do início da humanidade como sociedade, né? Lá na Mesopotâmia foram os mesopotâmios, babilônicos, eles que começaram com isso, de observar o céu, os astros, né? E tentar ver como eles influenciavam a nossa vida. Eles acreditavam nisso. E daí, esse estudo foi crescendo. A astrologia ela foi muito importante para o advento da astronomia, que era um estudo depois matematizado, que por fim, hoje em dia, né, se divide com a astrofísica. Então, a astrologia ela tem uma importância enorme na história da ciência. Porém, o que a gente conhece como astrologia moderna, ela é baseada num livro. É claro que houveram outras coisas depois, mas ela é baseada num livro escrito num trabalho de um astrônomo grego, um trabalho por volta de 100 depois de Cristo, de um astrônomo chamado Cláudio Ptolomeu. O trabalho dele se chama Tetrabiblos. E quase tudo que a gente conhece de astrologia hoje se baseia no trabalho desse cara e em outras afirmações são feitas em cima desse trabalho. Então, tendo esse embasamento, a astrologia é uma ciência? Não. Por que não? Bom, uma ciência, primeira coisa para a gente definir uma coisa como ciência é que ela tem que obedecer o método científico, que consiste, se a gente for resumir bastante, tá? O método científico é uma área de estudo específica. Mas a gente pode resumir o método científico em 4 passos. A observação, a hipótese... Peraí que eu esqueci. Vamos lá, os 4 passos. A observação, a hipótese, a experimentação e a generalização. É isso ou é o contrário? Generalização e experimentação. Enfim. São esses 4 passos aí. E a astrologia não faz isso. Ela até começou, né, com a ideia de observação e tudo, mas ela não tem essa preocupação de experimentar, de fazer testes para chegar a conclusões. Não. Inclusive tem vários estudos interessantes, né, que testaram, né, astrólogos e teorias, né, envolvendo a astrologia, colocaram eles para teste e viram que a chance, né, do astrólogo acertar ou não é a mesma chance do acaso. De alguém você perguntar para qualquer um na rua, falar, o fulano ali, ele vai ter sorte ou azar. A chance que esse cara tem de acertar é a mesma que um astrólogo tem. Além disso, peraí que eu tenho que ler minha colinha aqui. Além disso, né, a astrologia... Tá pegando fogo, bicho! Além disso, a astrologia, ela ignora totalmente os avanços científicos. Por exemplo, ela ignora a precessão do eixo da Terra. E o que isso tem a ver? O que é essa precessão? A Terra, ela gira em torno do próprio eixo, né? Mas ela não gira bonitinho. Ela vai sambando. Ela gira como se fosse um peão perdendo velocidade. Essa mudança, né, essa mudança no eixo da Terra faz com que o que a gente vê no céu mude. As constelações, né, que a gente vê, que compõem, né, o zodíaco, o horóscopo da astrologia, faz com que elas mudem de posição. Então, já começa, por exemplo, essa ideia de que fulano nasceu tal dia, então ele é de tal signo. Isso já começa errado porque essas datas, elas não são fixas, como a astrologia diz. Conforme vai ocorrendo a precessão da Terra, se a gente fosse analisar de fato a posição dessas constelações no momento em que a pessoa nasce, a gente veria que muitos
que hoje são considerados, sei lá, de aquário, são de peixes, outros que são eu não só lembro esses dois aí, não lembro. Mas enfim, modifica essas datas. Então, já começa por aí, ignorando esse fato. Além disso, a teoria da gravidade do Newton, depois a do Einstein, da relatividade, e até a teoria eletromagnética de Maxwell, elas mostram que os planetas, os astros, e mesmo os campos magnéticos, a luz desses astros, elas não têm efeito direto na gente, a não ser a gravidade que mantém a gente preso aqui na Terra. De qualquer outro corpo longe, os efeitos que a gente sente são mínimos. E além disso, né, você tem lá, além do signo da pessoa, você tem, eu tenho não sei o que com ascendente em Marte, qualquer coisa assim. Esses ascendentes também, por que eles não são feitos da forma correta? Bom, a astrologia também ignora o fato de que a órbita de um planeta ela não é nem alinhada com a dos outros planetas e nem que ela é uma elipse, ou seja, existem momentos em que Marte está mais longe do Sol, Marte está mais perto, assim como todos os outros planetas. E que os planetas giram fora de sincronia. Pode até acontece deles passarem um pelo outro, mas isso é muito raro. Então, com todos esses motivos, a gente vê que a astrologia, além de não ser uma ciência, ela também não é confiável. Eu vou deixar na descrição uma série de referências para vocês darem uma olhada sobre isso, para vocês pesquisarem tudo, para vocês verem, né, que realmente o que a ciência diz é que a astrologia atual não funciona. Mas lembrando, a astrologia ela teve uma importância muito grande para a evolução da ciência. Lá no início da sociedade humana, né, ao longo desses anos, até chegar à astronomia moderna, né, a astrologia teve um papel importantíssimo em gerar o interesse do entendimento dos astros. E isso é uma contribuição que a gente não pode deixar de lado da astrologia. Então, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Não se esqueçam, né, de deixar o like aqui no vídeo, compartilhar com todo mundo que acredita em astrologia, para poder a pessoa entender melhor. Sem grosseria, gente. É só encaminhar e falar, ó, dá uma olhada aqui, vai ser... Beleza. Bom, desculpa, eu não consegui fazer isso aí. Mas, se teve alguma dúvida, eu errei alguma informação, alguma coisa, bota nos comentários. Né? Como eu falei no último vídeo, falo sempre, né? Todo mundo pode cometer erros, ninguém é perfeito. Então, se eu falei alguma coisa errada, troquei alguma coisa, já bota aqui nos comentários para depois eu ler e eventualmente corrigir no comentário fixado. Tá certo? Então é isso, pessoal. Até a próxima e tchau!